estou aqui no estúdio com o meu entrevistado agora, que é o Vitorino Rodrigues, é um diretor de teatro. Vitorino é o diretor da peça A Cidade Substituída, do grupo Gentes de Teatro de Timon. E a peça vai ser apresentada no Teatro João Paulo II, ali no Grande Liceu. São poesias de Agadobal, né? Dá mais ou menos, bom dia, Vitorino, vamos dar um esclarecimento aí, o que é essa? A Cidade Substituída, na verdade, é um título do Agadobal, é o nome de um livro de poesias. Isso. Deste livro há um poema chamado A Cidade Substituída. Esses poemas, eles retratam vamos dizer assim, uma voz contra, né, uma denúncia contra o esquecimento da memória. Na verdade, a Cidade Substituída é São Luís, e ele, através dos poemas, ele destaca as ruas, os casarões, enfim, toda a ambientação. Os becos, né? Principalmente os becos, tem muitos as becos, tem ladeiras. Exatamente, os espaços históricos de São Luís que estariam sendo abandonados e substituídos por construções arquitetônicas mais modernas, ou virando prostíbulos. Enfim, a cidade começou a sair desse patamar da história, da memória, e passou a absorver o modernismo, né? Modernismo não nessa concepção, né? nessa modernismo pejorativo até. Nessa perspectiva do abandonado, do que está sendo substituído, está sendo esquecido pela população, né? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aí cenas da peça, né? A Cidade Substituída. Então, assim, a gente trabalha dentro dessa dramaturgia, dentro dessa história que a gente está contando, através dos poemas do Dobal, a gente faz também, além de ter essa memória arquitetônica presente no poema, a gente traz como símbolo dessa memória também de São Luís a questão dos azulejos, a cidade dos azulejos. A gente traz os ritmos, o tambor, o boi, o baião, que são ritmos também de São Luís. Tambor de crioula, né? Tambor de crioula. Então, assim, os personagens, eles são brincantes que surgem em cena e, de repente, eles vão começando a constatar vamos dizer, esse abandono, né? Esse abandono. Então, a gente trabalha nessa perspectiva não só o patrimônio material, né? Como a gente já falou, da questão da arquitetura, mas também o imaterial, a cultura maranhense, né? E a questão introspectiva do Agadobal, né? Que é uma forma de poesia realmente muito íntima. Confessional, né? Quer dizer, e o Dobal, ele tem uma particularidade que, por mais que ele tenha uma poesia forte, contundente, mas ele disseca a poesia do arrebatamento do romântico, do panfletário, de qualquer outra coisa que seja esse sentimento de gritar. Não, ele leva, talvez por isso seja mais forte essa denúncia, porque os personagens, eles acabam, esses espaços, não é? Eles acabam, a palavra é a palavra pedra, não é? É a palavra carne, é a palavra que está ali, sem grandes adjetivos, sem grandes... Direta mesmo, colocada de uma forma direta. Exatamente, de uma forma bem direta, bem objetiva. Agora, foi difícil, por exemplo, construir esse trabalho teatral para uma obra de poesia? A poesia, ela nos traz alguns cuidados, né? Porque a gente precisa fazer... Primeiro, porque é um texto denso, e eu estou trabalhando com jovens, é um trabalho que jovens... até 26 anos, 26 anos, foi um projeto... Alguns estreantes até, né? Muitos estreantes, a maioria. Então, assim, são jovens que, alguns resgatados, eu trabalho numa escola pública e eu comecei a fazer alguns trabalhos com eles, com performances, e alguns deles se manifestaram mais, vamos dizer assim, mais propensos ao teatro. Alguns fizeram o teste seletivo da Escola de Teatro José Gomes Campos, em Teresina, enfim. Então, eles, depois que saíram da escola, continuaram se interessando, e eu resolvi absorvê-los neste grupo. E como a Cidade Substituída é do Dobal, que é um poeta por excelência piauiense, e ele trata de São Luís, que é uma realidade distante, por exemplo, de Timon, né? Então eu resolvi trabalhar esse espetáculo por conta disso, né? De aproximar, por exemplo, apresentar nas escolas públicas para esses alunos e, de repente, além de discutir essa questão da memória que está esquecida, que está sendo colocada no segundo plano,
Além de trazer isso, essa questão, o Brasil está envelhecendo, então nós somos os velhos, nós somos a memória. Então, o que fazer com essa memória? É preciso ser respeitada, é preciso ser discutida, é preciso se pensar isso. Uma das mais antigas capitais do Nordeste. Isso, também, e mais a questão da cultura mesmo, como a gente já falou, das manifestações culturais, enfim, folclóricas e todas as expressões que são manifestadas. Então, por isso, optei por trabalhar o Tobal e trabalhar com esses alunos, com esses jovens. Qual a sua expectativa agora em torno desse trabalho? Minha expectativa a gente está estreando, assim, a gente fez essas apresentações, foram ensaios abertos que a gente fez no teatro, mas a estreia é sempre dolorosa, não é? É sempre difícil, porque você não sabe de verdade o que funcionou, como é que não funcionou. Eu peguei a poesia do Tobal e trabalhei, construí uma dramaturgia, construí uma história. Quanto tempo você levou fazendo isso? A gente está lendo esse livro já faz mais de um ano, né? Aí, como a gente houve um prêmio, Mais Cultura, todos os estados do Brasil, na verdade, e como eles são de Timon, ele foi inscrito por Timon, foi aprovado para montar. E aí a gente está agora finalizando essa etapa do processo para montagem. Eu quero convidar, né? Vocês já viram a imagem, mas eu quero reforçar. Domingo, dia do folclore, na verdade, é 22 de agosto, né? Rodrigues, você é diretor do teatro lá do João Paulo II, lá do teatro que está fazendo parece que 5 anos, né? Que foi inaugurado. Eu não estou diretor nesse momento, hoje eu sou gerente de promoção cultural da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, mas que engloba o João Paulo II. O que esse teatro pode ter representado para a cultura daquela região de Teresina, daquela zona de Teresina, Grande de Sil? Primeiro porque é uma referência de formação de público, formação cultural, né, de cidadãos que se interessam pela arte. Nós temos hoje diversas oficinas, são mais de 20 oficinas que reúnem mais de 500 pessoas ali diariamente naquele teatro. Aquele povo vive dentro do teatro. Vive dentro do teatro. É claro que a gente sabe que isso, ao longo prazo, vai ser uma conquista para a formação de plateia. A gente já percebe, nesses 5 anos, que há já uma procura. É tímida, porque também a questão da produção. O teatro, ele tem o espaço, e cada produtor vai lá e faz a sua divulgação. Mas a gente eu passo quase que diariamente na porta do teatro e vejo que ali sempre tem gente. Sempre tem gente. E é importante, por exemplo, os produtores estão procurando mais o teatro, porque já estão percebendo que o público, a comunidade, começa a se achegar ao teatro. É uma coisa que tem que demora um tempo, né? Até pela falta de oportunidades e também de convivência com esse tipo de arte, com esse tipo de acervo que você tem na cidade, né? Nós tivemos muito tempo teatro parado, o Teatro 4 de Setembro foi a principal casa de espetáculo aqui, parou para a reforma e nós ficamos sem um teatro praticamente, né? É verdade. E o de ser uma cidade, é muito grande. 230 mil habitantes. Né? É, muita gente. Então, assim, nós temos a gestão, né? Desde que ele foi inaugurado, tem sido feito um trabalho de aproximar essa comunidade do teatro, né? Para que ela esteja lá, tanto nas salas das oficinas, mas para que ela também esteja presente nos espetáculos. Como o público é difícil, porque a gente sabe que consumir arte não é ainda uma prioridade das pessoas. Infelizmente não é. Ele acha até bonito, ele vê, por exemplo, uma entrevista, e ele acha interessante, mas ele não tem ainda um amadurecimento interno. Ele não tem para que torne aquilo uma prioridade. Então, ele tem sempre uma outra coisa para fazer, às vezes até ficar em casa, sem fazer nada. Então, quando a gente insiste nessa produção, quando a gente leva espetáculos, os produtores procuram espaço e divulgam, isso vai criando uma consciência, uma necessidade de fazer, de ver, de assistir, de consumir arte. Vamos esperar então que a comunidade de Seu, e como toda a comunidade teresinense, aprenda a conviver, a viver esses grandes momentos que a gente vê aí, né? Exatamente. E o teatro é uma forma muito interessante. E eu convido mais uma vez o público. A estreia domingo? Estreia domingo, 22 de agosto, dia do folclore. A gente vai trabalhar da cultura maranhense, mas quando a gente fala de cultura maranhense, é uma referência, vamos dizer assim, mais imediata, mas é a cultura de um modo geral, é a memória que está se perdendo. Então é uma integração, né? Piauí Maranhão. 8 da noite, exatamente. Nós vivemos aqui atravessando ponte. Tem o rio que separa, mas as pontes unem, né? Exatamente. Então a gente espera vocês com a Cidade Substituída no Teatro João Paulo II, domingo, 8 da noite, preço popular. Ok. Então eu conversei com o Vitorino Rodrigues, que é
o diretor de teatro e está dirigindo esta peça aí, A Cidade Substituída. São versos de H. Dobal, poeta piauiense, levados para o teatro. Depois do intervalo você vai ver